No meu ponto de vista, a gente só pode falar educação quando você integra esses dois aqui. Senão vai ser só ensino. Porque para a gente ensinar, a gente tem só que passar um saber. E para a gente educar, a gente passa o ser da gente, não só o saber. Olha como que isso é. Porque o ser você já está passando o tempo todo. Só de você se colocar na frente dos alunos, só de você se colocar em relacionamento, o seu ser já está atuando. Só que nós precisamos de, como diz, dar um banho nele também. A gente chama isso de autoconhecimento. Hoje a BNCC está mais do que convencida de que sem as competências socioemocionais, você não faz uma boa educação. Educação não é apenas um transmitir conhecimento. Ainda mais nos tempos de hoje, em que o conhecimento ele é facilmente recebido ou acessado pelo o nosso Mr. Google, pela internet. Os alunos, muitas vezes, eles vêm na nossa frente em termos de conhecimento. Por isso que o professor, ele está querendo, ele está precisando de dar esse passo para ser esse mediador, esse educador. E é muito legal quando o Charles falou assim, poxa, esse curso que nós estamos oferecendo aqui de pós-graduação, ele começou aqui em casa mesmo. Ele começou para nós mesmos, de uma necessidade de simplesmente não replicar aquilo que recebemos. O que recebemos? Eu me lembro muito bem da minha formação. Eu fui formado em biologia. Trabalhei, inclusive, no Colégio Técnico da Universidade Federal durante 14 anos. Ele é um pouco parecido, ele é primo dos institutos federais, mas não é exatamente irmão, né? Porque ele tem uma outra gênese. Mas eu tenho essa ambientação de escola, de campus aí durante muito tempo. Agora, eu me lembro que quando eu me formei em biologia, como que eu entendia que era ser professor? Vendo os meus professores. Eu via professor de física, de química, de matemática, porque eu fui formado em ciências para licenciatura curta. Tanto é que quando eu comecei a dar aula na Prefeitura de Belo Horizonte, eu comecei como professor de matemática, para primeiro grau. Era uma brecha que tinha para entrar lá nos anos 80. Eu tinha 20 e poucos anos, recém-formado. E a gente começou replicando aquilo que a gente aprendeu com os professores. E, gente, claro que tem um monte de coisas, mas basicamente o que a gente recebia como pedagogia, como metodologia, era simplesmente uma transmissão de informação. Pelo menos de um ponto de vista assim, global. Claro que um ou outro professor se destacava no relacionamento, e aí a coisa era mais num quê pessoal, mas não havia uma política, não havia assim um quê mais institucional que desse um parâmetro do que seria ensinar, do que seria fazer aquela tarefa a que se propunha. E cada professor muito sozinho, dando a sua aula. E dar aula significa passar matéria. Eu me lembro na faculdade, a gente copiando matéria do quadro. Eu me lembro de um professor de física que eu tinha, que ele tinha uma capacidade de escrever com as duas mãos, a esquerda e a direita. Porque ele cansava com uma mão e depois passava para a outra. E tinha uma certa hora que ele falava assim, posso apagar? Já copiaram? Ora, gente, isso era lá na década de 70, 76, 77, por aí. Está errado? Está errado? Não. Era o que tínhamos para aquele momento. Mas para hoje, com os aportes que nós temos hoje das tecnologias, para a cabeça que temos hoje dessa nova geração, a minha geração dava conta de receber esse tipo de abordagem pedagógica. Mas a geração de hoje, nananina, não. Vai ficar muito complicado. Meninos e meninas que hoje têm assim, uma aceleração na rapidez de obter informações, eles querem também trocar, eles têm uma certa também inquietação, não sei se vocês já perceberam, parece que tem parece que tem professores que falam assim, acho que está todo mundo com TDAH. Está todo mundo sem atenção, está todo mundo hiperativo. Eu me lembro na sala de professores de uma escola pública lá em Belo Horizonte, que uma professora se apelou, ela falou assim, gente, a gente podia botar fluoxetina na caixa d'água aqui da escola. Bota fluoxetina na caixa d'água, porque aí fica todo mundo calminho. Espera aí,
Essa hiperatividade dos nossos estudantes hoje, eu estou falando principalmente para as professoras aqui que eu estou vendo, que lidam com jovens, né, com adolescentes, né, de 12, 11, 10 anos, menores até, Fundamental 1, não é isso? Ou seja, que eles estão demandando uma outra postura, uma outra linguagem, principalmente uma linguagem mais interativa, do que simplesmente uma linguagem professoral. Professoral no sentido que tem alguém que tem algo a ensinar e vocês têm que aprender.